Vamos começar sobre essa participação com essa participação do presidente Lula na convenção da ONU. Ele falou ali sobre diversos assuntos, né? Teve ali uma troca de farpas com Zelensky, né? Na questão ali dos conflitos no leste europeu, e ele se pronunciando ali, buscando exercer um protagonismo perante o mundo na questão climática. Isso em meio a queimadas, muitas queimadas aqui no Brasil, em meio à estiagem, claro, falta de chuva, mas muitos incêndios seguem proliferando aqui no Brasil. Me diz uma coisa, como está a autoridade do presidente Lula neste assunto, como ele está sendo visto internamente e externamente quando a gente fala aqui da questão climática? Qual a sua avaliação? Muito bem, Jesus. O presidente participou, né, como você colocou, junto com outros líderes brasileiros da 79ª reunião da Assembleia Geral da ONU. E ele fez, né, o seu tradicional discurso brasileiro de abertura do evento, e essa questão climática foi aí uma das principais pontos trazidos por ele, né? Ele seguiu repetindo uma reclamação que ele vem fazendo já há algum tempo sobre a importância de reformulação da governança da organização para conseguir lidar com problemas complexos como os conflitos geopolíticos que você mencionou, mas também a questão climática. Segundo ele, é impossível a gente desglobalizar essa agenda do clima, e para ele seria importante que houvesse uma forma mais efetiva de que os países ricos cumprissem, né, com as obrigações e as metas aí de diminuição do aquecimento global e da descarbonização. É importante, né, citar que ele fez uma meia-culpa, né, ele disse que o Brasil não terceiriza a responsabilidade com a agenda, mas asseverou que não haverá aí como abrir mão da nossa soberania. Ele reiterou os esforços que estão sendo feitos para combater os crimes climáticos e o garimpo ilegal também, né? Então, ele também citou que o Brasil é um dos países que mais tem investido em energia sustentável, colocou que nós estamos na vanguarda aí da produção de hidrogênio verde para descarbonização. E, de fato, essa fala que aconteceu na terça-feira, ela ocorreu na sequência de uma semana muito emblemática sobre essa agenda, né? Na semana passada, Brasília amanheceu imersa a uma nuvem de fumaça e em meio a esse cenário quase que apocalíptico, né? Tiveram várias ações dos três poderes para tratar sobre essas questões dos crimes ambientais, com destaque aí para as queimadas, né? Na segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dino, ele emanou uma decisão que, além de abrir crédito extraordinário para o governo lidar com essas questões, também flexibilizou as regras para a contratação de novos brigadistas. Segundo o ministro Dino, essa decisão ela foi excepcional, exatamente para garantir que as obrigações que o Supremo fez para o governo federal lidar com as questões das queimadas em sede da ADPF, que foi proposta pelo Partido Rede, onde se trazia exatamente essa necessidade do governo apresentar uma solução para as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Então, na segunda-feira, o Supremo trouxe essa decisão. Na terça-feira da semana passada, o presidente Lula convocou uma reunião aí extraordinária com representantes dos três poderes para tratar sobre essa questão. E nessa reunião, em que pese tem havido um consenso, né, geral dos líderes e representantes dos três poderes da necessidade de união e esforços para trazermos soluções concretas e urgentes, é importante a gente citar algumas nuances aí que tiveram nas falas. Enquanto o presidente Lula e também o presidente do Supremo, Barroso, ministro Barroso, trouxeram a importância do agravamento das penas previstas para os crimes ambientais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele trouxe uma preocupação de populismo legislativo. Isso porque, segundo ele, né, o problema que a gente tem no país não é de falta de lei, sim de impunidade. Ele citou nominalmente o próprio Código Penal, que já tem crime de incêndio, né, com pena de 3 a 6 anos, citou também a lei de crimes contra a fauna e flora, que também tem pena de 2 a 4 anos, e ainda disse que o comprometimento do país com as questões climáticas não pode esbarrar também
com o desenvolvimento de produção de riqueza, citando a agricultura, a pecuária e também a mineração. Já o presidente Lira, ele tentou rechaçar umas críticas que são feitas à Câmara de que não haveria comprometimento com a agenda verde e citou nominalmente algumas das propostas que, inclusive, estiveram no discurso do presidente Lula e que foram aprovadas recentemente na Câmara. Então, a questão do mercado brasileiro de carbono, combustível do futuro e o próprio hidrogênio verde, né, que o presidente colocou na sua fala. Na sequência, na quarta-feira da semana passada, a Câmara, que não tinha previsão de votações e sessões, convocou uma reunião extraordinária para votar o PL 3117 de 2024, que além de trazer aí a flexibilização de regras na licitação de bens e serviços para combater os efeitos de estado de calamidade, também trouxe uma série de subvenções. Essa proposta foi aprovada na quarta e sancionada pelo Executivo na sexta. Então, essa semana, hoje, com essa fala do presidente Lula na ONU, a gente já esperava esse peso nessa fala, mas, de fato, Jesus, o que a gente aguarda agora é também outras ações efetivas, né, nessa agenda. Inclusive, por exemplo, posso citar nominalmente a criação da autoridade climática, que já foi anunciada pelo presidente, mas ainda não foi proposta e não está em vigor. Então, é uma agenda que vai continuar tendo desdobramentos e a gente espera também que todos os líderes, não só o presidente Lula, se engajem, né, para que a gente tenha soluções efetivas para o país. Alessandra, esse crédito extraordinário, quando o Flávio Dino autorizou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, no âmbito ali de uma audiência de conciliação, ainda é resultado daquelas discussões em torno da pauta verde, né? Isso foi definido ali pelo Supremo Tribunal Federal e agora eles estão colocando uma forma de se efetivar o que foi definido no plenário. Flávio Dino tentando fazer da forma mais diplomática possível, trazendo as autoridades estaduais para o centro dos debates. E ele mesmo falou, acompanhei essa sessão, sem que seja uma forma mais impositiva, mas sim uma forma negociada, conversada. E dentro disso aqui, essa abertura de crédito extraordinário. E ele já antecipadamente, ele já prevendo que poderia haver críticas da opinião pública, enfim, de oposição ao governo Lula nesse caso, dizendo que ele não inventou o crédito extraordinário. O fato é que ele abriu caminho para esse crédito extraordinário até o momento de 514 milhões de reais, que quando a gente fala de crédito extraordinário tem aquela questão daquele limite, né? Eu não posso gastar o tanto que eu arrecado. Crédito extraordinário, abre-se uma exceção. Eu quero saber, na sua avaliação, se houve alguma reação, aí eu não falo da classe política, eu falo do mercado. Houve alguma reação do mercado? Isso tem o condão de provocar alguma reação negativa do mercado e um reflexo negativo na nossa economia? Perfeito, Jesus. Pois é, o arcabouço fiscal, né, do jeito que ele foi aprovado, ele permite o acionamento de crédito extraordinário para situações de calamidade pública. A gente viu isso no Rio Grande do Sul e agora com as queimadas. Então, o que o ministro Dino fez foi nada mais do que abrir o caminho para a utilização desse mecanismo que já está previsto no arcabouço fiscal. Agora, é claro que do ponto de vista do mercado, é isso, são mais gastos, ainda que super, né, meritório, como também no caso do Rio Grande do Sul, é mais gasto que entra, que não sensibiliza a regra, e o ponto, a realidade, é que isso tem que ser pago, né, e vai ser pago via aumento do endividamento público. Então, quando o mercado junta isso tudo, vê o impacto no endividamento público, ainda bastante cético em relação à execução das metas de resultado primário do governo central. Até nem tanto esse ano, o maior problema é 2025, né? Porque vários elementos que afetaram positivamente neste ano não estarão presentes em 2025. Então, o mercado super preocupado com 2025. E, além disso, né, alguns questionamentos de contabilidades aí criativas ou ideias criativas que surgiram para justamente não sensibilizar a regra do arcabouço. Então, começou com o auxílio do gás, o governo, né, e próprio, dada a reação, voltou atrás. Enfim, claramente era um jeito de dar auxílio para essas famílias de mais baixa renda, sem sensibilizar a regra. Então,
tinha aí uma mágica contábil. E mesmo agora na questão da negociação da desoneração, desoneração da folha de pagamentos com os setores, entrou lá um elemento, né, que é a utilização de recursos que estão parados no Banco Central, né, que também, do ponto de vista da contabilidade, mostra aí uma ginástica, para dizer o mínimo, né, que o governo também está voltando atrás e analisando esse ponto com cuidado. Então, o ponto é que isso se soma, né? Então, os créditos extraordinários, o mercado já super cético em relação à entrega das metas, principalmente para 25, próximos anos, e esses surgimentos de contabilidade criativa. Porque é isso, né? Não adianta cumprir a regra maquiando o resultado. Você tem que cumprir a regra dentro da regra, né? Dentro da contabilidade que é utilizada. E o mercado vê isso. Acho que o lado bom dessa história é que quando surgem essas ideias, né, para dizer o mínimo, criativas, né, para bypassar ou para burlar a legislação, o mercado já está super atento, reage negativamente, e aí a gente vê aí governo, né, e aí na discussão com o Congresso também voltando atrás. Mas, de qualquer forma, acho que o clima, de forma geral, ainda segue muito preocupante em relação à evolução das finanças públicas. Qual a sua avaliação, Carolina? É isso, né, Jesus? A gente precisa ter a responsabilidade fiscal. É muito importante para manter o mercado tranquilo, né? Como a Alessandra sempre traz aqui para a gente. Sem dúvida, uma coisa, inclusive, que o próprio presidente e o ministro Haddad, né, trouxeram aí em suas falas é que esses eventos climáticos não estão sendo mais tão extraordinários assim. Então, é importante, e eu acredito que haverá esse esforço, né, no próximo orçamento, de que já seja precificado isso para que a gente tenha segurança e não precise continuar dando jeitinho, né, no orçamento, porque isso é ruim para todo mundo, o cobertor é o mesmo, né, então vai puxar daqui, vai sobrar de lá. Então, é importante que a gente tenha uma previsibilidade maior, né, em relação a esses gastos.